É tempo de multiplicar. Que alegria estarmos juntos para mais um encontro de multiplicação. No nosso último encontro, nós falamos sobre a fundamentação da visão de igreja multiplicadora. Nós tivemos a oportunidade de juntos compreendermos que a visão de igreja multiplicadora, ela não está fundamentada na experiência de alguém ou de alguma igreja. Ela não está fundamentada na razão. Também ela não está fundamentada na tradição. Ela está fundamentada na palavra de Deus. A visão de igreja multiplicadora está fundamentada no resgate de valores bíblicos, fundamentos bíblicos para o crescimento da igreja local com o objetivo de cumprir a grande comissão. E quais são estes princípios? A oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a formação de líderes e a compaixão e graça. Estes são princípios bíblicos neotestamentários que nós estamos juntos buscando o resgate desses valores para que hoje, anos e anos após a vivência da igreja neotestamentária, nós possamos trazer isso para o nosso dia a dia, nós orarmos mais, nós cuidarmos mais uns dos outros, fazer discípulos cuidando, conseguindo e alcançando pessoas para a glória de Deus, mas cuidando também muito bem destas pessoas que nós temos alcançado. É plantar igrejas intencionalmente em lugares estratégicos, onde nós poderemos avançar, multiplicando discípulos e plantando igrejas. Nós também precisamos formar muitos líderes e precisamos agir com compaixão e graça. Como nós falamos, esta é a fundamentação da visão de igreja multiplicadora, uma fundamentação baseada nas Escrituras. Hoje, no nosso encontro, nós queremos falar sobre uma igreja baseada em princípios. Quando nós voltamos o nosso olhar para o Novo Testamento, para o início de tudo, nós vamos poder ler em Atos 1:8, quando o Senhor Jesus diz assim: "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." Ali nós podemos notar o Senhor Jesus deixando muito claro que Ele estaria presente conosco através do seu Santo Espírito. Nós receberíamos o Espírito Santo no momento da nossa conversão e este poder, que é o poder de Deus, era o poder para testemunhar. E a partir do verso 42 do capítulo 2, nós vamos notar que os nossos irmãos perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ali, meus irmãos, cada alma havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. Todos os que criam, eles estavam unidos, viviam em unidade, eles tinham tudo em comum. Diz o texto que eles vendiam as suas propriedades, os seus bens, e eles repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E eles perseveravam em comum acordo, uma só fé, um só coração, no templo e de casa em casa. Eles partiam pão, comiam com alegria e simplicidade de coração. E quando a gente chega lá no verso 47, diz assim: "E eles louvavam a Deus e contavam com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos." Assim viviam os nossos irmãos neotestamentários. Quando nós chegamos no capítulo 5, no versículo 42, nós podemos resumir toda esta vivência da igreja primitiva, onde nós lemos: "E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo." Assim era esta igreja, assim esses irmãos estavam vivenciando os valores e os princípios que Jesus tinha ensinado. Nós vamos a um vídeo e nós vamos voltar e vamos juntos analisarmos hoje como nós estamos vivendo como igreja.
A Junta de Missões Nacionais lançou os livros Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento e pequeno grupo multiplicador. Eles abordam a visão de igreja multiplicadora, que é fundamentada em 5 princípios bíblicos: oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Estes princípios são aplicáveis a qualquer modelo de igreja em diversos contextos étnico e cultural. Acesse o site da Livraria de Missões Nacionais e conheça todo o material da visão Igreja Multiplicadora, ou ligue para a Central de Atendimento. A Igreja de Cristo vivia no templo e de casa em casa. Eles ensinavam a Jesus. Eles tinham prazer de estarem uns com os outros, de cuidarem uns dos outros. É por isso que no Novo Testamento nós vamos poder ver e notar mais de 20 vezes a expressão uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, cuidar uns dos outros, chorar uns com os outros. Assim era a igreja neotestamentária. Mas esses princípios e esses valores, com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles foram sendo deixados de lado. A igreja passou a ser mais uma instituição religiosa do que um organismo vivo. E aí nós vamos notar que nós passamos a ser consumidores de programas, onde poucos trabalham e muitos consomem. Há pesquisas que mostram que no contexto de uma igreja local, aproximadamente 20% das pessoas estão envolvidas, produzindo, frutificando para a glória de Deus. E 80% está numa condição de salvo, sentado e satisfeito. Nós precisamos mudar essa realidade. Sem dúvida alguma, nós precisamos ter prazer na salvação e satisfação em Cristo. Mas esta salvação precisa nos impulsionar a agir, a fazermos discípulos, a resgatar os princípios e valores neotestamentários. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos notar que nós nos afastamos dos princípios e valores neotestamentários. Nós nos tornamos uma igreja de programas, onde a cada domingo nós queremos um programa novo, onde nós queremos a satisfação e o bem-estar pessoal. E nós passamos a entender que a nossa missão é ir à igreja e não ser igreja. Nós precisamos resgatar o ser igreja. O ser igreja durante a semana, o ser igreja no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa vizinhança. Assim como a igreja primitiva estava vivendo os princípios e valores, nós precisamos resgatar o valor da oração, resgatar o valor do fazer discípulos, resgatar o valor da compaixão e graça ser relevante, resgatar a formação de líderes através de um programa discipular de liderança. E, principalmente, resgatar também a plantação intencional de igrejas. É muito mais do que consumir programas, mas é olhar para fora, é olhar para as multidões e ver como Jesus viu. É ter compaixão das pessoas, é amar os que estão sofrendo. E o que a Igreja Multiplicadora está nos convidando é isso. É um resgate de princípios e valores neotestamentários. É deixarmos um modelo de uma igreja voltada para programas e voltarmos aos princípios bíblicos. Nós não estamos falando de uma mudança de estrutura. Nós não estamos falando de acabar com o que nós temos. Nós estamos falando de resgatar os valores da multiplicação. É resgatar o sacerdócio universal de cada crente, onde cada discípulo é chamado para multiplicar, a fazer um novo discípulo, onde o papel pastoral vai muito além da pregação dominical, como nos ensina Paulo escrevendo aos Efésios, onde nos mostra que os pastores foram dados ao corpo de Cristo, ao rebanho, para o aperfeiçoamento dos santos, é para o treinamento, é a capacitação, é resgatar esses valores e juntos vivermos a igreja não como uma organização religiosa, mas como um organismo vivo
que cresce, que se multiplica e que faz discípulos, planta novas igrejas, que faz a diferença no seu contexto, age com compaixão e graça e forma líderes multiplicadores. Deus abençoe a você e quero convidá-lo para o nosso próximo encontro, onde estaremos de maneira mais detalhada falando sobre cada um desses princípios.